Olá, 14 de novembro de 2024. Lars Comar no nosso resumo, aquilo que foi notícia, aquilo que importa para você. Antecipando um dia, sim, tem feriadão, por que não antecipar? Bom, vamos falar sobre a venda de outubro, mas antes disso, lembrando que estaremos no dia 18 de novembro com a nossa reunião nos polos, o encontro de indústrias no polo. Dia 18 de novembro, aberto a todos. Dia 25 de novembro, Bento Gonçalves, 27 de novembro em Lagoa Vermelha. E vamos falar de um outro assunto antes. Você está preocupado com o quê? Governo, economia, inflação, o que tem te incomodado no dia a dia? Pois é, eu fui buscar aqui no Wikipédia, você já deve ter ouvido a expressão pão e circo, dê ao povo pão e circo, panem et circenses. E ela fala, historiadores falam que essa expressão ela veio da administração de Caio Graco, e ele fala que é uma política havia sido criada como uma medida de manipulação de massa. Então, pão e circo para manipular as massas, as pessoas. Como assim? Incentivava a plebe, os pobres, de certa forma, a ficar desinteressados em política. Atenção somente para prazeres como comida, através do pão, e divertimento, retratado pelo circo. Lércio, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, o que estava circulando nos noticiários até muito pouco tempo atrás, até poucos dias. O Ibovespa caiu 127 mil pontos, esperando o pacote de corte dos gastos. A perca do Ibovespa, isso no dia 12 de novembro agora, tá? O dólar subindo, gerando inflação, você com certeza preocupado com inflação, isso pode tirar o poder de consumo do brasileiro, mas o que você acredita que são os temas mais pesquisados no Google? O que você acha que mais está incomodando a população? Talvez você esteja imaginando que a culpa seja de governo e que se continuar assim o governo cai, só para esclarecer, tá? O que você acha que o povo, a população está procurando? Não se esqueça, pão e circo para não interessar em política. Está se falando muito sobre os cortes de gasto e eles não vêm? Então, se você entrar lá no Google Trends, Brasil, últimos 7 dias, todas as categorias, todas as tendências por volume de pesquisa. O que mais você acha que o brasileiro está preocupado? O que mais ele anda procurando no Google Trends? Em primeiro, o jogo Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, foram 2 milhões, mas durou 3 dias e já passou. Em terceiro, o Atlético Mineiro com o Flamengo, o Palmeiras com o Grêmio, o Gabigol, Internacional Fluminense, Botafogo e Cuiabá. Tudo isso durou 2, 3 dias e passou. A Mega Sena ainda está ativa há 4 dias, as pessoas estão muito preocupadas com isso, se ela vai ficar milionária ou não, mas o segundo assunto mais procurado é a escala de trabalho 6 por 1. É isso sim, 6 por 1 é uma cortina de fumaça. O assunto redução de gastos do governo estava incomodando, então lança-se uma cortina de fumaça. Vamos falar para o povo que ele vai ter menos dias de trabalho, dá circo, e com isso todo mundo esquece. Enquanto isso, eles descobriram a culpa do rombo do orçamento, tá? Notícias aqui, ó, dia 13 de novembro. Segundo o Globo, com dificuldades fiscais, o governo federal e estadual deixou de arrecadar 7% do PIB com incentivos. Sim, um relatório da FGV disse que, enquanto o governo federal discute um pacote de corte de gastos, enquanto o pobre coitado governo está tentando diminuir os gastos, um montante significativo de imposto deixa de ser arrecadado pelos estados e federal devido a incentivos fiscais a atividades econômicas. Segundo eles, o gasto tributário, essa renúncia na arrecadação de tributo, está dando 6,9%. Sim, o culpado pelo furo do dinheiro já estão encontrando, enquanto todo mundo fica brincando de 6 por 1 e descobrindo quem vai ganhar o jogo ou quem vai ganhar a cena. A circulação de informação incentivada diz que o maior problema de gasto do governo é esses incentivos. São empresas que estão pagando menos imposto porque há um incentivo. E caso alguém tente ler essa matéria e se interessar por política, aqui embaixo já vem o link. Fim da escala 6 por 1. Quais trabalhadores seriam mais beneficiados pela proposta? É claro, é uma coisa muito clara que é uma manipulação de informação, é uma cortina de fumaça. Tanto que
As empresas declararam a receita ou uso de 97 bilhões em incentivos fiscais, dia 13 de novembro. Estamos falando de ontem. Gente, então o governo descobre que o problema está nas renúncias, os impostos reduzidos em alguns lugares, e que dá quase 100 bilhões esse valor. E o governo, dia 12, anteontem, disse, o governo não, né? Mas essa matéria da Zero Hora disse que os especialistas acreditam que o governo tem que reduzir de 30 a 50 bilhões. E ele descobriu que as empresas estão pagando 100 bilhões com renúncia fiscal. Você já descobriu onde é que isso vai parar? Sim, todos nós já sabemos. Enquanto fica essa cortina de fumaça, óbvio que não vai dar nada essa questão da redução da jornada. Isso atrapalharia até o próprio governo. Como ele vai fazer para poder pagar as contas? Nada, nada. Imagine todas as prefeituras com uma jornada dessa diminuída nos postos de saúde. Ela vai ter que contratar quantos funcionários a mais para poder compensar? Ou seja, não vai passar. Isso tudo é só para chamar atenção. Quando o povo começa a falar em política, cortina de fumaça. Joga uma notícia bombástica, uma notícia mais tonta possível, mas que faz com que todo mundo fique discutindo como se isso fosse verdade. Vamos parar de falar disso e vamos falar de mercado? Pois é onde a gente pode agir, tá? Porque se você espera que a tua indignação faça governos mudarem, não. Nós falamos ali de governo lá atrás, há milhares de anos que já vinha na política do pão e circo. Ou seja, não vai mudar não, tá? O varejo cresceu em outubro, mas não tinha caído, Lércio. Que história é essa? Você tinha falado que tinha caído. Pois é, eu ouvi muito isso em outubro, de que na ponta, no varejo, a venda havia caído, já não estava se vendendo tão mais. A indústria de imóveis, as informações que a gente tem da indústria de imóveis, aí sim, dentro do grupo AD, dá para a gente medir isso, mostrava uma carteira de pedido ainda bem cheia. Mas, claro, a indústria está com a carteira cheia mandando para a loja, não significa que a loja está vendendo para o consumidor. E agora vieram essas notícias. Se você for pegar os dados governamentais que saíram essa semana, eles vão dizer que a venda no varejo caiu em setembro. Ué, se caiu em setembro e agora que chegou essa notícia, através do IBGE, quem está dando essa notícia de que a venda estaria subindo ou tenha subido em outubro? Vamos a ela. Quem deu essa notícia foram operadoras de cartão de crédito. Lars, por que operadoras de cartão de crédito? Se você tem dúvidas sobre se o governo manipula dados ou não, saiba você que, segundo pesquisa da própria FEComércio em São Paulo, e não há por que duvidar disso, em 2024, agosto de 2024, 87% das pessoas utilizam cartão de crédito em suas compras. O tal carnezinho já caiu para 9,8%. Ou seja, 87% usa cartão de crédito. Então, as operadoras como a Cielo e a Stone, elas detêm um volume muito grande das transações. Uma coisa é esperar que o governo solte no IBGE quanto cresceu, quanto saiu. Operadora de cartão de crédito é assim. Passou na maquininha ontem, é uma loja de varejo, ele sabe se vendeu ou não vendeu. Pronto. Ah, mas tem venda à vista? Passa. Usam-se cartões, débito, cartão de crédito, eles detêm um volume muito grande. E agora ainda vão também conseguir passar Pix por cartão. Então, as informações de comércio mais confiáveis hoje, principalmente de varejo, estão ligados sim às operadoras de cartão. E quem disse que subiu a venda? Foram eles. Primeiro, nós temos que traduzir as manchetes, tá? Aquela história da meia notícia. Vamos lá. Segundo a CNN, leia comigo. Vendas no varejo brasileiro sobem 4% em outubro, aponta Stone. Segundo o exame, varejo nacional registra alta de 2,5% em outubro, segundo a Stone. Peraí, uma fala em 4, outra fala em 2,5%, qual está mentindo? Nenhuma das duas. Olha a situação. Você tem uma matéria onde se destaca a manchete aqui, uma delas fala na base anual. Então, comparando com outubro do ano passado, subiu 4. Esta outra é comparando com setembro. Setembro para outubro subiu 2,5. Gente, é uma manipulação de informação do caramba, mas como isso não importa para nós, vamos usar o da CNN, que está mais otimista, comparou 4% de um ano para o outro. Ela fala que
A rival da Stone, isso aqui, os 4% é Stone, mas a rival Cielo fala em 1,2 e 5,5 com períodos nominais. Daqui a pouco a gente olha isso também. Então, uma está falando em 4, outra está falando em 5,5. Tá, mas móveis não, né,Ércio? Mais ou menos. Os números da Stone mostraram que, em outubro, o setor de tecido vestuário apresentou alta de 1,8, supermercado e produto alimentício caiu 0,6. Interessante, né? Móveis e eletrodomésticos subiu 1,6. Pois é. Aí não é governo, não é eu e você, não é impressão. Os dados são de uma empresa que opera o cartão de crédito. Analisando o desempenho anual, o comércio digital também superou o físico com crescimento de 4,9 para o digital e 2,7 no físico. Então, segundo ela, o e-commerce em outubro ele veio mais acelerado do que a loja física, tá? E o que diz a Cielo? Já que aquela matéria era da Stone, vamos falar aqui o da Cielo também. Segundo a Cielo, cresceu 1,2, vamos traduzir aqui também, em termo nominal, ou seja, em dinheiro mesmo, sem considerar a inflação. A receita aumentou 5,5%. Segundo a Cielo daí, o e-commerce subiu 8,3 e a presencial 4,7. Mas aqui ainda quero fazer um pormenor, tá? Aqui eles estão falando em crescimento 5,5 nominal, tirando a inflação de 4% sobre 1,5 real. Nós sabemos que essa informação de 5,5% de crescimento nominal, de 4% de inflação, ela não é muito real. As coisas subiram no mínimo aí 10% em um ano. Então, se subiu o faturamento das empresas 5%, e nós sabemos que de verdade subiu 10% de inflação, então, na realidade, caiu 5%. Esse é um número que a gente nunca fica tão claro. De qualquer forma, se eu for utilizar o nominal, usar o valor da notinha, tá? Faturado, nós tivemos um crescimento. Lércio, na minha loja não cresceu. Você está falando que cresceu, mas não cresceu. Veja, uma coisa é quanto você está vendendo, outra coisa é quanto o brasileiro está comprando. A Cielo, a Stone, elas têm os números de quanto se comprou, o quanto foi no cartão. A pergunta que deve se fazer é: quem vendeu no meu lugar? Porque se eles têm esse número e o dinheiro passou, ou seja, passou cartão comprando móveis e não foi teu, para onde foi esse dinheiro? Aí sim a gente tem que ficar bastante atento para não ser surpreendido. E como foram os primeiros dias de novembro? Olha, os primeiros dias de novembro, pelo que eu tive informação de alguns poucos amigos, se você tiver mais informações, por favor, me ajude passando como está sendo esse começo de novembro. Eu recebi informações de que tem loja vendendo muito bem e tem loja sem vender. Busca os vídeos de um mês e meio atrás, os vídeos de outubro, final de setembro. Eu já falava sobre isso. A tendência era, novembro alguns vão vender bem, outros não vão. É venda de oportunidade. Se você se mexer muito, vai dar desconto, Lércio. Não digo nem dar desconto, mas se você não fez muito barulho, você não vai vender. E às vezes, até com barulho, você não vai vender, porque se o concorrente fizer mais, ele leva o dinheiro do consumidor. Isso já era esperado, isso não é novidade. Observe você, faça, escreva aqui no comentário. Você que é da rua, você que carrega pasta, você que tem loja, comenta com a gente como está sendo para você. A venda melhorou ou a venda piorou? Através desses comentários, a gente consegue medir se realmente há uma diferença de uma região para outra ou não. Existe, tá? De loja, de região, não significa que não vendeu no começo do mês, que não vai vender no final. Nós sabemos que o consumidor ainda está muito aguçado pelo desconto da última semana, pelo desconto do último dia. Imaginamos que não vai ter aquele desconto todo que eles esperavam, porque não está sobrando produto de nada no mercado, e que ele vai acabar continuando em dezembro, janeiro comprando. Mas é importante que a gente acompanhe de perto para não ser surpreendido, porque até agora, tudo que está acontecendo já vem sendo previsto. Se você vem seguindo há bastante tempo o canal aqui com a gente, você já vem acompanhando que não tem muita novidade disso. E para a gente encerrar aqui rindo para não chorar, tá, gente? Matéria da agência do governo disse que até setembro o lucro do BNDES cresceu 31%. Legal, positivo. Teve uma receita recorde aqui, nunca emprestaram tanto dinheiro, aumentou o lucro 31%. E, segundo eles, a inadimplência ficou abaixo de zero. Falei, Lércio, você não deve ter entendido errado. O que uma inadimplência fica abaixo de zero? Para mim, na matemática, abaixo de zero, o número é negativo. Como é que inadimplência fica negativa?
Eu fui olhar na Wikipédia, e é isso mesmo. Na matemática, define-se como número negativo todo número real menor que zero, como -1, -2, -3. Então eu fico pensando que se a inadimplência foi negativa, abaixo de zero é negativa no BNDES, as pessoas, ao invés de atrasar pagamento, além de não ter tido ninguém atrasando, elas ainda estão pagando mais do que deviam. Gente, tem hora que não tem desconfiômetro para forçação de notícia. É só para acabar, é só para rir mesmo. E fechando aqui, lembrando, segunda-feira à tarde estaremos no Cima, conversando com todos, fazendo aqui ao vivo uma retrospectiva do que foi 2024. O tamanho da sala é limitado, já estamos de hoje, já está com poucas vagas ali cabendo, infelizmente. E na sequência, Bento Gonçalves, Lagoa Vermelha e Linhares já tem o lugar para inscrições, os links para inscrições nas regiões. Por favor, entre lá, confira com a gente, dê o seu like. Inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos também. É legal a gente ver até onde vai chegando todos esses vídeos, essas informações, e faça seus comentários. Se você concorda, se você não concorda, é muito positivo isso, tá? Que você escreva, se posicione. É uma opinião, assim como a minha. Não há dono da verdade. Muito obrigado. Até semana que vem.